Agora sim, acho que vocês estão... Não é possível, né? Eu estou aqui igual a apresentadora de auditório. Xuxa. A própria Xuxa. No cenário político de hoje, como foi seu carnaval? Carnaval que não foi, ou pelo menos não deveria ter sido, né, Vonúvio? Teve gente que resolveu fazer carnaval mesmo assim, mas... Quem ficou em casa, conta aí pra gente o que foi que aconteceu, foi o que você fez, como foi que você passou sua folia. Participe do nosso programa de hoje através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM. Temos também o facebook.com/Cenário Político TCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @Cenário Político TCM. Você pode também fazer sua pergunta para o nosso convidado de hoje, Oberi Penha, consultor de turismo, que vai aqui falar sobre o trabalho do trade turístico e as perspectivas para o turismo local nesse momento aí de tentada de uma retomada na atividade econômica. Então, manda sua pergunta, participa do programa com a gente. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM ao vivo, né? Depois de ontem, segunda-feira, a gente não ter tido essa participação com você de casa, mas a gente dá sequência aqui trazendo informações para você que nos acompanha em Mossoró e também nas várias cidades que possuem os serviços da TCM. Achei que Carol ia dizer oi quando pegou o telefone na mão. Não, se fosse você, eu tenho certeza que teria dito, viu, Manu? Então, Carol, vamos lá, vamos dar sequência aqui, porque os impactos da pandemia do novo coronavírus causaram resultados negativos na saúde, no contexto social e também na economia. Desde o início da pandemia, muitos setores da sociedade sofreram dificuldades diariamente e ainda sofrem. Uma das áreas mais atingidas foi a economia e talvez ela ainda continue em recessão por algum tempo. É o que explica este economista. É preciso ter, da parte do governo, um plano claro, dizer que o governo tem uma estratégia para sair da crise, tem como vacinar as pessoas para garantir a segurança do retorno das atividades, tem como segurar a explosão da dívida pública. Então, a confiança na economia tem a ver com esses aspectos. Uma das medidas adotadas na pandemia, quando tantos desempregos foram notificados, bem como as dificuldades das famílias em vulnerabilidade social, foi o auxílio emergencial, que mesmo durante a situação difícil beneficiou milhares de brasileiros. Mas e com o fim do benefício, o que acontece agora? É importante a gente entender o seguinte, que no ano de 2020, o que segurou a nossa economia, o que manteve o consumo das famílias, o que manteve o comércio funcionando, foi o auxílio emergencial. O governo deve estudar o que é que pode dar e por quanto pode dar, porque ele será importante para a economia. Pois é, e o turismo foi uma das atividades mais prejudicadas com essa pandemia do novo coronavírus. E a gente conversa agora sobre esse assunto com o Oberi Penha, que é consultor de turismo. Você conhece, já trabalha pelo trade turístico aqui em Mossoró e região, no Rio Grande do Norte. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Oberi, boa noite. Muito obrigada por sentar aqui para conversar com a gente. Tem como se ter uma noção das perdas do turismo desde março do ano passado até agora? Carol, boa noite. Vanúvio, boa noite. E a todos que nos assistem. Veja, realmente, você falou ainda há pouco, a atividade turismo foi, sem dúvida nenhuma, a atividade mais prejudicada com relação à pandemia em razão da sua cadeia produtiva. São mais de 52 que orbitam em torno do turismo. Nós aqui no local tivemos muita dificuldade, nós já falamos aqui outras vezes, com relação ao calendário de Mossoró, um calendário efetivo, né? Na região Nordeste é um dos mais movimentados. O setor hoteleiro teve muita dificuldade, de um modo geral, o serviço como um todo. Nós não conseguimos dimensionar, de um modo geral, as perdas disso. A gente tem números a nível nacional, né? Mas aqui em Mossoró a gente não conseguiu fazer isso. A gente ainda está meio que levantando a questão da hotelaria. Desde março que a gente está fazendo um levantamento sobre a ocupação, porque isso impacta diretamente na atividade, né? Mas nós sabemos que as perdas foram muitas, né? Em todo o mundo, o turismo realmente teve uma baixa de rentabilidade muito grande. Tudo em razão de ser uma atividade que movimenta bastante vários setores e que praticamente todos ficaram sem funcionar, ainda estão com muita dificuldade
no período que nós estamos hoje ainda. Por que o turismo ele é tão importante para a economia? Quando a gente fala de economia, a gente sempre lembra do comércio, né? Principalmente de supermercados, como também ali aquela venda de produtos, né? Mas quando a gente fala de turismo, a gente também remete à economia. E quando o turismo para, a economia também dá uma travada. O que é que significa isso? Veja, a indústria da hospitalidade, como a gente chama também o turismo, ela é muito importante. Como eu disse ainda há pouco, são 52 cadeias identificadas que orbitam em torno do turismo. Toda a parte de serviço, para você ter ideia, no Rio Grande do Norte, 60% da atividade econômica advém do turismo. Então, isso tem uma importância muito grande no viés econômico. E, naturalmente, com a dificuldade que está existindo, impacta todas essas economias. No caso do turismo, você tem aí a parte do entretenimento, do transporte, da hospedagem, da gastronomia, que são os pilares que transformam a atividade do turismo, que a deixa muito efetiva. Praticamente, nesse período todo, apenas a parte da gastronomia é que, de fato, com o sistema do delivery, conseguiu se manter viva. Mesmo assim, houve perda no setor. Nós sabemos da importância da atividade do turismo, porque, de modo geral, ela tem a sua coligação com a parte de serviços, né? E o Brasil, praticamente inteiro, 70% das atividades econômicas do país orbita também na área do serviço. Então, naturalmente, o turismo puxa para baixo, quando se tem essa dificuldade, toda a economia. Por isso, da sua importância nesse cenário econômico. Então, você pode dizer o seguinte, deixa eu começar meu raciocínio novamente, Oberi. O turismo aqui, nessa região, aqui na região oeste, na região Costa Branca, sempre foi muito subutilizado. Ainda é. E agora, sempre existiu uma luta, uma força-tarefa para que se pudesse explorar melhor as potencialidades turísticas aqui da região. E agora, então, o desafio é duplo, a gente pode dizer assim, porque além da recuperação pós-pandemia, ainda deve existir a mesma luta de sempre para se movimentar turisticamente essa área. Sem dúvida, se a gente falar com relação ao local, né, vamos falar da economia aqui a partir de Mossoró e da região, é bom sempre lembrar que o Rio Grande do Norte, nós temos entre aqui a Paraíba e o Ceará. Tanto a Paraíba como o Ceará fizeram seu processo de interiorização do turismo. Então, quando um turista chega na Paraíba através de uma pessoa ou no Ceará através de Fortaleza, ele, dentro de um pacote, ele permanece todo o período dentro do estado. No Rio Grande do Norte, infelizmente, pela falta de uma política de interiorização mais efetiva, quando o turista chega em Natal, por lá ele permanece. E acaba se deslocando para os municípios e estados vizinhos. Ele vai a Campina Grande, que está próximo, vai a Recife, vai a João Pessoa. Então, nós sabemos que essa dificuldade que se tem, ela amplia-se ainda mais para a nossa região, quando a gente aqui luta praticamente sozinho. Nós temos resultados recentes positivos, né? Mossoró, por exemplo, tem um calendário de eventos espetacular e a gente está sentindo com a ausência desses eventos, o impacto que traz na economia. Eu sempre digo, a Cidade Junina, a FICRO e a Expofruit, que são 3 expoentes, uma local, um regional, um nacional e internacional, só esse ano, por ter existido, foram 190 milhões a menos na economia de Mossoró. Então, nós temos que ter o turismo como uma atividade importante no viés de desenvolvimento da cidade. É evidente que a nossa luta aqui, realmente, Carol, ela é dobrada, né? Quando a gente parte das ações daqui mesmo. A gente não tem muito apoio a nível do Estado. Toda a concentração que existe de investimentos, geralmente fica na capital e adjacência, São Miguel do Gostoso, Touros, Pipa, em suma. A canalização dos investimentos fica muito na capital. Nós aqui estamos lutando por nós mesmos. Mossoró está fazendo agora o papel que Natal não faz para o Rio Grande do Norte. Mossoró está fazendo para a região como porta de entrada. Nós estamos aí com o voo para ser retomado. Isso vai ser muito importante para a gente ter uma perspectiva melhor para o turismo local e as ações que estão sendo feitas aqui a nível de Costa Branca. Há um passo, foi dado muito efetivo agora recentemente, que coloca a região em condições de começar a ser trabalhado como produto turístico. Isso vai fazer com que, de fato, a economia também se aqueça aqui pela região. Daqui a pouco a gente detalha um pouquinho mais esses assuntos. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.